Muito bom dia para você que está em busca, da boa informação, jornalismo profissional para você todas as manhãs aqui no Boletim Gazeta. E mais uma vez ao lado dela, a nossa querida Mara Almeida. Isso mesmo, ela adora estar aqui. Hoje a gente combinou aqui um padrão meio de azul, né? Ela veio na cor do nosso banner de propaganda. Muito bom dia, Mara. Bom dia, muito bom dia, Marcos. Muito bom dia a você que está aqui junto conosco, na Gazeta News, acompanhando agora o Boletim Gazeta. E a partir desse momento você vai ficar muito bem informado com conteúdo de qualidade. Inclusive, a gente já vai começar o dia ao vivo, não é isso, Marcos? Pois é. Sabe aquele pedaço lá do hotel que caiu ontem em Jaraguá? Pois é, depois de muito barulho, acreditava-se, que poderia, de fato, ter a demolição do resto aí da estrutura ontem, mas isso não aconteceu. Coisa de Maceió, né? Tinha um processo, tinha que ver autorização, mas na verdade não tinha o maquinário correto. E agora a demolição está com previsão de acontecer hoje e quem vai trazer essa informação para nós, está direto do local, é o repórter Rogério Costa. E já começou a movimentação aqui na Avenida da Paz, na curva do Jacintinho, onde o prédio que abrigava o antigo Hotel Atlântico, parte dele desabou, a parte da fachada, e a Defesa Civil de Maceió já concluiu que o prédio está condenado e que necessita de demolição. A movimentação foi iniciada aqui por volta das 6 horas da manhã, quando uma equipe da Defesa Civil Municipal se manteve presente aqui orientando as pessoas a fazer a travessia de forma segura. 2 caçambas e um veículo de apoio aqui chegaram. No entanto, ainda há necessidade da chegada de mais máquinas que vão realizar ou iniciar o serviço que está previsto para ser concluído somente na próxima quinta-feira. Naturalmente que toda essa movimentação acaba incidindo em problemas no trânsito. Como você pode observar, a movimentação que acontece exatamente na Avenida da Paz, obrigando os motoristas a fazerem um desvio cerca de 100, 150 metros antes da curva do Salgadinho, onde está localizado o antigo Hotel Atlântico. A alternativa é a Emílio Cardoso, para as pessoas seguirem em frente utilizando a margem do Salgadinho, indo para o Farol, para o centro ou mesmo subindo para o Jacintinho. Já a passagem por aqui, pelo menos até quinta-feira, vai acontecer a partir de hoje a demolição, a retirada de todo o entulho, de todo o material, e somente após a quinta-feira, essa é a previsão inicial da Prefeitura, é que a Avenida da Paz volta a ser liberada para o trânsito, no acesso das pessoas passando aqui da fronte ao Salgadinho. Esse é o panorama de momento. Vamos aguardar durante toda a manhã de hoje. Nós vamos estar atentos em relação a essa movimentação aqui na Avenida da Paz e que acaba gerando uma série de problemas para quem tem necessidade de passar por aqui. Com imagens, Daniel Santana para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Muito bem, tá então Rogério falando direto do local, um transtorno. Ontem o trânsito de fato parou. Achei que a Mara estava exagerando, mas era verdade. Eu passei por isso. Ao sair daqui, Mara, todo aquele trânsito do Farol estava sofrendo também com essa ação, a interdição, de um trecho ali da Avenida da Paz, no bairro de Jaraguá. Uma vergonha realmente. Vi muito poucos agentes de trânsito tentando organizar o trânsito na capital alagoana. Muito difícil chegar na parte baixa da capital, porque ela é uma via de ligação. E toda a via de ligação aqui, que é um corredor de transporte importante da capital, quando sofre interferência, ela acaba afetando e, obviamente, congestionando as vias vicinais. Foi o que aconteceu ontem e, lamentavelmente, hoje, os motoristas estão enfrentando essa situação porque não foi feita a demolição ontem, um problema ocorrido no final de semana e que se arrasta até esta terça-feira. Até hoje, pois é. Inclusive, nosso colega aqui de redação, o Jobson Barros, ele demorou, gente, cerca de 2h30 preso ali naquele trânsito, sem conseguir chegar aqui até a nossa redação, Olha só, 2h30, Marcos. Totalmente ali dentro do carro, só esperando realmente o trânsito conseguir fluir. Foi um caos total ontem na cidade. Agora vamos com mais uma notícia, viu, gente? Olha, um guarda municipal, ele foi preso em flagrante porque ele está sendo suspeito aí de ameaçar 2 enteados, sendo um desses enteados um adolescente de 13 anos. Além de ameaçar os enteados, ele também ameaçou um amigo de um desses 2 irmãos, A prisão, ela ocorreu no domingo, lá no bairro do Jaraguá também, porém ele foi solto em audiência de custódia nesta segunda-feira. Registros de câmeras que a gente
inclusive está vendo aí nas imagens, mostram o momento em que o homem chega de motocicleta. Segundos depois, surge o enteado dele, né, o adolescente que está na garupa, e mais um amigo que conduz outra motocicleta. Assim que a dupla para a motocicleta, o adolescente rapidamente sai da garupa da moto e corre como se estivesse com medo. Isso porque o padrasto estava se aproximando dele com uma arma de fogo, Marcos. Pois é, a gente está preocupado, né, com a situação envolvendo os agentes públicos. Agora, um agente, né, um policial aí que faz parte um integrante da Guarda Municipal. Ultimamente ocorreram vários casos envolvendo policiais militares e a preocupação é essa, porque são pessoas que usam armas públicas para o serviço público, só conseguem o porte de arma por conta da atividade que desempenham e de repente vão ali resolver situações particulares, privadas, de posse também dessas armas, né? Dessa vez terminou apenas na ameaça, mas crime de ameaça também dá processo, né? Principalmente para agente público, a punição aí pode prejudicar progressões aí desse servidor. Mas o que é que está acontecendo nessas estruturas, né? Fica aqui o apelo, não só para que a Polícia Militar aprofunde um trabalho psicológico, né, de acompanhamento, obviamente, da sua equipe, dos policiais que integram essa força, que são necessários para todos nós enquanto sociedade, e agora também a Guarda Municipal, né? Não pode fazer armamento ostensivo, inclusive fora do horário de serviço, né? Tem ali a cena clara, a imagem demonstrando a abordagem como ele faz, com arma em punho, em via pública, tá certo? Resolvendo uma situação particular. Teve o flagrante, tá? Vai responder por isso e vai ter problemas também na sua funcional, com certeza, Mara. Pois é, a gente estava até vendo, né? Ele ainda dá um chute em uma porta, segundo relatos, ele ainda chegou a atirar para cima e depois, cerca de 40 minutos, ainda chegou a atirar contra um dos enteados, né? O que não estava aí nessa garupa. Então, a gente fica realmente aí, né? Até um pouco receoso de como é que essa segurança pública, ela está sendo treinada, né, Marcos? Para poder realmente lidar com algumas situações, ainda mais essas situações particulares. Há uma reivindicação e com certeza isso se baseia no fato de que eles podem também ajudar na segurança para que outros guardas municipais tenham acesso à arma, né? É uma questão legal, já fizeram treinamentos, o sindicato já lutou por isso, então mais guardas municipais em algum momento deverão ter acesso à arma de fogo de um modo geral. Agora, profissional que trabalha armado, obviamente tem que ter uma consciência além do real, além do normal, para portar essa arma. Porque, obviamente, questão de consumo de bebida alcoólica, alguns que sofrem com dependência química, não pode estar andando armado, porque qualquer situação vai querer resolver com arma em punho. Não é assim que a sociedade precisa resolver as coisas, né, Mara? Isso, exatamente. E a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã disse que o guarda municipal ele não estava em horário de trabalho durante a ocorrência e disse também, né, que esse caso ele vai ser encaminhado para a Corregedoria para que a conduta do agente seja apurada. Então a gente fica aí, né, atentos a isso que pode acontecer, esses desdobramentos, e é claro que nós vamos trazer todas as atualizações desse caso para vocês aqui na programação da Gazeta News e também no portal gazetaweb.com. Agora o seguinte, né, se não bastasse essa questão envolvendo a violência, vamos falar de saúde pública, né, porque a questão da Zika e da dengue continua sendo um problema grave também na nossa capital, tá? Eu já disse aqui em outras oportunidades, volto a repetir, é lamentável, né, que no momento em que a sociedade, o mundo vive o seu melhor momento de tecnologia, a gente ainda esteja enfrentando um problema grave em relação a essas doenças que estão diretamente relacionadas à falta de higiene, ao modo como a gente dispensa o nosso lixo, né? Como cidadãos, muita gente descartando o lixo de forma irregular. E para completar vem a chuva e o verão e faz com que, obviamente, o mosquito, né, o Aedes aegypti, que é o transmissor de ambas, possa estar se desenvolvendo, se reproduzindo com tanta facilidade. Mara? Exatamente, Marcos. Olha, os dados, viu, gente, sobre o avanço das arboviroses aqui na capital mostram que na última semana epidemiológica foram confirmados mais de 1.600 casos de dengue. E tudo isso, Marcos, está resultando aí num aumento de 145% em relação ao mesmo período no ano passado. O que eu tenho medo é que isso crie uma sobrecarga
no sistema de saúde, né? Com certeza. Que já tem ali as suas demandas do dia a dia de um modo geral e que, consequentemente, possam vir, obviamente, a prejudicar o atendimento de outras situações e, com certeza, as pessoas virem a sofrer ainda mais em função da falta desses profissionais de um modo geral. É o que eu me preocupo, né? E a informação, de acordo com os dados da SEMAR, é que a quadra chuvosa, propriamente dita, ainda não começou. Então, teremos muito mais chuva e a chuva, né, encontrando condições de ficar aí com água empoçada na calha aí da sua casa ou até mesmo do lixo descartado de forma irregular, ela vira berçário para a reprodução do mosquito transmissor, tanto da dengue como também da zika. Pois é, foi até bom você falar da zika, porque a gente também tem dados aqui, viu, sobre a zika, viu, gente? Já em relação à zika, foram notificados 15 casos aqui em 2024, também um número bem maior, né, do que 2023, que registrou apenas 6 casos. Esse crescimento aí desse ano para o ano passado está sendo em cerca de 150%. E também em relação à chikungunya, que é uma outra doença que é transmitida, né, através do mosquito do Aedes aegypti, foram confirmados 101 casos, um número menor do que o ano passado, que registrou 229. Essa redução aí na ordem, né, aí pouco mais de 55%, quase 56% em relação a 2023, e não há óbitos confirmados aqui em Maceió que são causados pelas arboviroses. Pois é, e a zika cria vários problemas, né? Mulheres gestantes que adquirem essa doença podem inclusive enfrentar problema de má formação aí dos seus fetos. Então a gente está diante de uma doença grave, precisa ser enfrentada, os governos precisam ter uma estratégia de combate e com certeza isso também passa pela educação, por trabalho de informação, mutirões de limpeza, mas você cidadão, você cidadã precisa também fazer a sua parte. E tem bairros, viu, Marcos, em que estão aí com uma maior incidência, né? Exatamente. O Benedito Bentes, Pontal da Barra e Jacarecica são os bairros aí que estão se destacando em relação a esses casos, tanto de dengue como de zika, como também de chikungunya. E aí fica então um alerta, né, para a população dessas regiões, para que eles possam ainda mais se prevenir e cuidar desses ambientes, né, onde existem esses focos, onde possam existir esses focos do mosquito. Pois é, quem teve sabe, né? O corpo fica todo dolorido, exige atenção de especialistas, o consumo de água, a hidratação é fundamental. Agora, lamentavelmente, aquelas pessoas que já sofrem com algumas comorbidades são as que ficam mais expostas e podem ter até perder aí a sua vida em função de uma doença que é de interesse coletivo ser combatida com a mudança do nosso comportamento. Mara. Isso. Eu falei que aqui em Maceió não ainda tem, né, nenhum óbito confirmado, porém no nosso estado a gente já tem sim. Nós temos aí 3 mortes por dengue que foram confirmadas, junto, né, com os dados do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde daqui do nosso estado. Todos esses óbitos aconteceram em cidades do interior. O mais recente foi de uma mulher no município de Porto de Pedras, ali no litoral norte. Também foi registrada uma morte em Viçosa, zona da mata daqui do nosso estado, e outra em Atalaia, né, na região metropolitana daqui de Maceió. Essa última, inclusive, ali, né, de Atalaia, a vítima foi um jogador de futebol, que foi o João Leonardo Isidoro de Almeida, de apenas 19 anos. Um jovem, Isso que né, mais muito me impressionou, né? Porque a gente está falando de um atleta, alguém que do ponto de vista de condição física está bem melhor que nós, né, Mara? E de repente ele passa por essa situação, é lamentável. Isso, e outras 3 mortes ainda estão em investigação, eles ainda vão confirmar se foram devido a uma dessas arboviroses. Vamos agora com as capas dos jornais, Marcos. Vamos a elas. Vamos lá, vamos ver aí os principais destaques das notícias dos jornais. Vamos começar por ele, né? Gazeta de Alagoas. Alagoas tem 3º melhor desempenho do Nordeste no IDEB. Esse dado foi relatado ontem, né? Foi divulgado ontem pelo governo do estado. E aí o governo comemorou o melhor resultado da história obtido pelo setor educacional do estado. Pois educação isso aí tem uma parceria, né, muito grande, o governo do estado e também o governo federal. São metas que são devidamente acompanhadas. Eu particularmente fico muito feliz quando vejo que a educação dá um salto aí de qualidade para que, obviamente, as nossas crianças possam vir a ter um futuro melhor,
porque a gente sabe que só a educação transforma, né? Há também de se destacar que os programas sociais de compensação, como Bolsa Família e também os auxílios que são feitos pelo Estado, faz com que os pais dessas crianças meio que sejam pressionados, obrigados, acompanhados ali diariamente a mantê-las dentro da escola. E o investimento na estrutura educacional, com concursos públicos para professores, né, os municípios sendo obrigados também a bater metas para, inclusive, ter acesso a recursos federais, contribuiu para essa situação. Verdade. Parabéns, né? Parabéns, verdade. A educação transforma vidas e é claro, né, que a gente fica muito feliz que o nosso estado ele tenha, né, aparecido com um resultado bom nesses últimos anos no IDEB. Vamos subir aqui mais um pouquinho a capa para a gente ver o restante das notícias aqui no Jornal Gazeta de Alagoas desta terça-feira. Tem também destaque nacional, né? Lula cobra Alckmin mais ágil e Haddad mais no Congresso em vez de ler livro. O Lula, às vezes, coloca os próprios ministros em cada situação, né? Porque, obviamente, o Geraldo Alckmin soma com a sua chapa para tentar fazer com que o governo venha, né, para o chamado centro do espectro político, né? Porque o primeiro governo Lula, a segunda gestão do Lula, o perfil era totalmente progressista, de esquerda. Depois de um governo de direita, como foi o do ex-presidente Bolsonaro, a vinda do Alckmin foi justamente para somar para o centro, né? E, obviamente, ele tem o seu jeito de fazer política, né? Está ali se preparando meio para ser um eventual candidato lá em 2026, assim também como o Haddad, que está com um desafio hercúleo, que é de tentar fazer com que as contas do governo caibam dentro do que o governo arrecada. Tem uma greve aí sendo, né, decretada dos servidores públicos federais, e aí o Lula vai publicamente dar essa cutucada, deixam ali os dois numa situação de exposição bem interessante, né? O chamado fogo amigo vindo do comandante da nação. Aí fica difícil, né? É aquela sobremesa, né? Torta de climão. Fica difícil. Desse jeito não dá, né? Vamos lá para mais outro jornal. Agora vamos dar uma olhada na capa do O Globo desta terça-feira. Olha aí, a gente já está dando uma olhada aqui, né? Manchete: em busca de resultados, Lula cobra engajamento de ministros. Pois é, essa pressão do Lula não é à toa, tá, pessoal? As últimas pesquisas mostraram de que pelo menos 6 itens colocados ali na pesquisa, o Lula só está bom em um. Inclusive, a redução é sempre grande, assim, de 10%, 15%, 20% de impopularidade. E, obviamente, ele atribui o problema ao time. É uma inversão. No time de futebol, quando os jogadores vão mal, quem cai é o técnico, né? Como o técnico aí é o Lula, quando vai mal, ele cobra justamente dos ministros, né? Tem uma inversão. Usando a linguagem popular para o cidadão entender com facilidade. Então, o resultado ruim da pesquisa global, que afeta o governo federal e toda a sua articulação, se vai ser candidato à reeleição ou não, ele joga a responsabilidade para os ministros. A Nízia Trindade, lá da Saúde, coitada, vive sendo pressionada pelo Centrão e agora vive também levando uns puxões de orelha do próprio presidente Lula, né? É luta, viu? Vamos lá, vamos subir mais aqui para a gente dar mais uma olhada aqui nos destaques do Jornal o Globo desta terça-feira. Tem muitas outras notícias aqui. A gente está vendo, tem entrevista também. Olha, muita informação para vocês. Agora, mas o grande destaque, né, foi o Lula e as suas declarações. Agora vamos lá, vamos ver, por favor, o Jornal Folha de São Paulo. Vamos ver qual que é o grande destaque desta terça-feira. Também, a gente está vendo aqui, né, uma notícia lá da Palestina, não é isso? Queria destacar isso aqui, porque isso é muito grave, né? O sistema de pagamento do governo é invadido e há suspeita de desvio. Olha só, quando isso vem ocorrer, é porque, de fato, né, esses ataques já vinham acontecendo há muito mais tempo. De acordo com o que se sabe até o momento, foram utilizados o CPF e senhas, tá certo, de operadores desse sistema. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro que está em risco neste momento. O volume, o valor que foi saqueado, tá certo, por esses ladrões virtuais, assaltantes virtuais, os famosos hackers, ainda não foi revelado. O governo, obviamente, mobilizou a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Informação, ABIN, para correr em busca dessas informações. Acredita-se, e aí eu vou bancar também essa informação, que essa ação tem ocorrido fora do país, tá? Que é uma maneira de dificultar também o rastreamento. Mas não há crime perfeito
no chamado universo virtual. Verdade. A polícia vai encontrar aí o fio da meada, vai chegar até esses criminosos. Agora, de alguma forma, demonstra a vulnerabilidade também. Nunca na história, vamos falar, né? Nunca na história desse país, como diz o próprio presidente Lula, algo assim foi registrado. Então, é muito preocupante isso, Mara. Muito mesmo. E como você bem falou, né? O nosso dinheiro, a gente já está aí passando por tantas dificuldades aqui no país, né? Ainda por cima, esse dinheiro sendo desviado. Isso é muito preocupante. Agora, vamos lá, vamos ver, por favor, a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, desta terça-feira. Aqui, olha, Lula cobra de Haddad que leia menos e negocie mais com o Congresso. Tá vendo aí? Todo mundo acabou aproveitando, né, essa declaração. Pela primeira vez eu vi alguém ser contra quem lê muito, contra quem lê livros. Mas, na verdade, ele quer o seguinte, menos teoria e mais prática. E mais prática no momento significa dizer sentar com o presidente do Senado e sentar com o presidente da Câmara. Porque não adianta, não está nos livros o que eles querem. O que eles querem é recursos para as suas emendas chegarem aos estados, consequentemente também aos municípios. A gente lembrava que toda eleição ela tem uma função. Essa eleição municipal, ela atende à demanda e às necessidades dos principais cabos eleitorais, dos deputados estaduais, dos deputados federais e dos nossos senadores. Por quê? Porque é no município onde tudo acontece. E como a eleição vai ser municipal, tem que liberar verba para os municípios. É o foco, né? Agora é o foco para 2024. E aqui, olha, Marcos, mais uma vez, né, o destaque para essa invasão aí no sistema de pagamento do governo, também aqui presente no Estadão desta terça-feira. E assim, então, nós vamos encerrando esse bloco. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco o Boletim Gazeta está de volta. O assunto interessa muito a você, porque Alagoas foi notícia nacional com uma grande operação de prisão de líderes de torcidas organizadas, hein? E a gente vai falar desse assunto ontem, aqui, né? Daqui a pouco. Já estamos de volta aqui com o Boletim Gazeta. E antes da gente ir para a nossa entrevista do dia aqui no estúdio, vamos para mais uma notícia, viu, gente? 8 presos, líderes da facção do primeiro comando da capital em Maceió, foram transferidos ontem na segunda do presídio do Agreste, que é localizado lá em Giraldo Ponciano, para unidades prisionais daqui de Maceió. A administração da instituição penal teria identificado ações para a expansão do grupo criminoso dentro do presídio, intimidando e ameaçando indivíduos não faccionados, chamados de neutros. Essa decisão foi do juiz Alexandre Machado, da 16ª Vara de Execuções Penais. E através dela, né, ficou determinado que os reeducandos ficarão em regime disciplinar diferenciado por 180 dias, que prevê a adoção de algumas medidas em caráter emergencial, como a transferência e recolhimento em cela individual, visitas quinzenais de apenas 2 pessoas, sem contar crianças, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoas da família. Ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Também estão suspensas as visitas íntimas. Os presos eles terão direito a 2 horas por dia para banho de sol em grupos de até 4 indivíduos e terão que usar algemas nas movimentações internas e externas dispensadas apenas nas áreas de visita, banho de sol e atendimento assistencial. A decisão, gente, judicial destacou que, se somadas as penas dos 8 presos, eles superam 200 anos com condenações transitadas em julgado pela prática de homicídios, tráfico, associação para o tráfico, roubo, corrupção de menores, ocultação de cadáver e outros crimes. Pois 200 anos, viu? Você falou que eles estavam pressionando os chamados presos neutros, né? É uma coisa que a sociedade custa a entender. E, naturalmente, em meio ao debate sobre a polêmica envolvendo a questão da lei de drogas no Brasil, o STF não definiu lá, por exemplo, aquela questão, não concluiu, né, o julgamento sobre a quantidade de drogas, no caso da maconha, se você é usuário, se você é traficante. Isso tem a ver com o perfil desse preso que vai entrar no sistema prisional. Lamentavelmente, a gente entrou na rota aí do tráfico de um modo geral e trouxe aqui também para Alagoas os presos faccionados. Você falou de uma das facções, mas há outras que atuam também, inclusive facções que só atuam no Nordeste, que são fruto de subdivisões das facções nacionais. Sim. E o que é que ocorre? Quando o preso comum chega dentro do sistema prisional, ele é cooptado
a dentro do sistema escolher um dos lados, né? Não é? Integrar. Então ele chega lá com um crime de menor potencial, né? No caso aí, dependendo da interpretação, que era polêmica lá no STF, de repente ele era um dependente que estava ali com a quantidade de droga, mas na hora de lavrar o flagrante foi interpretado como traficante. Aí ele chega dentro do sistema e, para a sua sobrevivência, porque eles garantem segurança dentro do próprio sistema, eles cooptam esses presos, né? Fazem pressões em relação a eles, ameaçam as suas famílias do lado de fora. E aí é onde está o grande problema. Ele entra para resolver um problema com a sociedade e sai com outro. O sistema prisional não trata a dependência química e, lamentavelmente, ainda tem a possibilidade de formar um novo criminoso, infelizmente. Pois é, por falar em criminosos, a gente foi, né, até comentamos ontem, que fomos aí destaque nacional devido a uma notícia no Fantástico falando, né, sobre as torcidas organizadas. E é sobre esse tema que nós vamos conversar agora aqui no estúdio em uma entrevista, não é, Marcos? É isso, estamos aqui recebendo um dos delegados responsáveis, né, por essa apuração, que culminou com o pedido de prisão, Mara, justamente desses criminosos. E um detalhe, a operação aqui de Alagoas pode ser referência nacional. Pois é, vamos então entender muito mais. Seja bem-vindo, delegado. Lucimério, obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Boletim Gazeta. Vamos falar um pouco sobre essa investigação, por favor? Bom dia, Mara. Bom dia, Marcos. Bom dia. Ontem nós tivemos a repercussão da matéria do Fantástico, né, sobre a Operação Red Blue, que foi deflagrada em dezembro do ano passado, dia 19, que foi resultado de 1 ano e 2 meses de investigação pela Polícia Civil, com o apoio do GAECO, com medidas representadas perante a 17ª Vara Criminal, que é a Vara de Organizações Criminosas, e que tratou dessa qualificação que foi dada às torcidas organizadas, especificamente a essas duas torcidas organizadas, que nós entendemos que são organizações criminosas, a exemplo dessas duas essas organizações criminosas nacionais que vocês acabaram de falar aqui. Delegado, qual foi o limite ali que serviu para o parâmetro de investigação, onde vocês perceberam, no curso da investigação, que deixou de existir uma organização para torcer para um clube e passou a existir uma organização criminosa, inclusive com possibilidade de homicídios, tráfico de drogas? Onde é que foi esse limite aí? Marcos, a gente... os estados, eles enfrentam um problema com torcidas organizadas há tempos, né? Alagoas já teve outros episódios que foi destaque com violência relacionada a torcidas organizadas. E, destacadamente, em novembro de 2022, nós tivemos alguns episódios com bombas tendo explodido e decapitado, dilacerado a mão de duas pessoas, 2 trabalhadores, pessoas aleatórias que não tinham relação com as torcidas. E a partir daquele momento, a Secretaria de Segurança resolveu designar um delegado especial, que no caso fui eu, para cuidar daquele evento. A partir da investigação daqueles episódios, eu comecei a perceber que aquilo não era um fato isolado. Aqueles episódios eram gravíssimos, eles estavam colocando em xeque a segurança da sociedade, que não tinha relação com as organizadas e que haviam outros eventos criminosos graves também praticados por ela. Então, eu comecei a pensar em investigar não só o fato isolado, mas dentro de um contexto, porque nós temos uma lei nacional que trata das organizações criminosas e ela diz que a organização criminosa é aquele grupo que se reúne com a finalidade de praticar infrações penais graves. Então, eu comecei a entender que aquela organização de pessoas ali já não tinha mais relação para apoiar o time, porque as torcidas organizadas, elas têm uma feição legal, elas podem existir, desde que elas existam por uma finalidade lícita, que é apoiar os times de futebol. E o que a gente se deparava com a investigação é que todos os eventos que a gente relacionava às torcidas não era mais de apoiamento aos times, mas sim de agressão a, inclusive, pessoas aleatórias. Então, daí nasceu a investigação, que culminou com a operação em dezembro do ano passado, que reuniu aí lesão corporal gravíssima, crime de dano ao patrimônio público, homicídio consumado, que nós tivemos episódio com a morte do Pedro Lúcio, que também foi destacado na reportagem. Tivemos ataque, tentativa de homicídio, enfim, um rosário de crimes graves que nos deu a condição de qualificar aquelas duas torcidas ali como agremiações violentas e como organizações criminosas. 11 dirigentes foram ali, né, investigados, foi isso mesmo, doutor?
Isso, exatamente. E como organização criminosa, ela tem que ter um comando. Então, como a gente passou a entendê-las como ORCRIMs, então nós tínhamos que entender se havia uma relação de domínio do fato, que é o que a gente chama no direito, daqueles dirigentes, daquelas pessoas que têm voz de comando dentro da torcida. Porque para que fosse organização criminosa, os dirigentes eles tinham que estar ali ordenando ou anuindo com aquelas ações violentas. E as medidas que nós tomamos, os afastamentos de sigilos e outras medidas investigativas, não nos foi nenhuma surpresa percebermos que não só em alguns eventos eles estavam diretamente envolvidos, pois perceba que o presidente da Mancha Azul, que é uma torcida conhecida aqui, a das maiores do estado e mais antiga, ele foi preso até antes mesmo da operação, envolvido com a tentativa de homicídio. O presidente da Comando Vermelho, a Comando Alvirrubro atualmente, também está foragido e tinha diversos crimes em que eles praticavam diretamente. E nós percebemos que havia ali nos grupos que eles têm ordens, quando não diretas, a anuência deles para que aqueles fatos fossem cometidos. Então, com essas provas reunidas, nós podemos enquadrá-los como membros de organização criminosa e pedir a prisão tanto do presidente quanto do vice e de outros corpos diretivos das organizações criminosas, porque elas têm ali uma certa organização nesse sentido. Então, foi o que redundou na prisão de 11 deles e tem um deles que está foragido, que é o presidente da Comando Vermelho, que desde a operação ele continua foragido e está com mandado em aberto. Pois é, prisão decretada, né? Sim. Um detalhe importante que ganhou notoriedade, Mara, em nível nacional, é que o inquérito foi tão robustecido, né, que o próprio Ministério Público também encampou esse trabalho. Eu queria destacar o papel do Ministério Público, que soube entender exatamente os elementos apurados na investigação. E entre as provas existem áudios confirmando, inclusive, estratégias de ataque, é isso, delegado? Exatamente. O papel de todos os órgãos do sistema de justiça criminal é preponderante. Houve uma participação tanto do GAECO, que é o órgão que atua perante a 17ª Vara Criminal, quanto da Promotoria do Juizado do Torcedor, com a doutora Sandra Malta, que compreenderam essa tese da organização criminosa. E a reunião das provas que nós levamos no inquérito para eles mostram ali captação de áudios, quebra telemática, outras provas que a gente acaba não citando para evitar fragilizar a investigação, mas que já estão dentro da ação penal. Hoje é bom que se diga que isso já é uma ação penal no atual estágio. Ela já se encontra em audiência de instrução na 17ª Vara. Nós temos uma expectativa grande que a sentença que logo sobrevirá, ela confirme isso e condene, uma vez que as organizações criminosas, o crime é um crime grave, cuja pena pode passar dos 12 anos. Então, nós esperamos que essa sentença ela seja proferida nesse sentido, para que Alagoas ela continue sendo esse exemplo. Porque, uma vez tendo feito a pesquisa, nós percebemos que, de fato, alguns estados, a gente sempre vê notícias de prisão de torcedores, de vários torcedores sendo presos, mas por fatos isolados. Como a lei de organização criminosa ela é uma lei que nos permite trabalhar com um grupo maior de pessoas, em outros estados eles não utilizaram essa lei para combater essa espécie de violência. Muito bom. Hoje as torcidas estão proibidas de irem aos estádios, isso é algo que precisa ser ressaltado, né? Você, cidadão comum, que foi com a sua família no Campeonato Alagoano, por exemplo, pôde perceber um retorno das famílias justamente aos estádios de futebol, porque essas organizadas estão proibidas de terem acesso também aos estádios de futebol. E como bem colocou aqui o delegado, como em Alagoas teve o conceito de organização criminosa, esse conceito, conforme a reportagem divulgada no programa Fantástico, pode ser agora adotado em outros estados. A investigação em Alagoas pode se tornar um modelo nacional, é isso, doutor? Isso. Nós já tivemos, inclusive, um feedback da reportagem do Fantástico, que foi procurada por outros estados, querendo compreender melhor, ter acesso, inclusive, meu contato foi passado para os colegas delegados em outros estados, para terem acesso a essa criação da tese da feição de organização criminosa. E nós entendemos que é uma forma de lidar quando o agravamento
da violência praticada por essas torcidas já se encontra num patamar que nós vínhamos enfrentando, como foi no final do ano de 2022 e no começo de 2023. E como você bem destacou, é bom que se diga que logo depois da operação nós tivemos o Campeonato Alagoano de 2024, que transcorreu em mais absoluta tranquilidade, tendo em vista que as torcidas estavam afastadas, com seus dirigentes presos, materiais apreendidos, as sedes lacradas. Então isso acabou dando um choque de realidade para que as torcidas que queiram existir, que queiram apoiar os seus times, a segurança pública ela não é contra, desde que elas existam de forma pacífica e com um fim lúdico, não com um fim de promover violência. Exatamente, e com um fim que elas têm que ter, né? Que é de apoiar aquele time, que é de chegar lá na hora da partida e dar toda a força, né? Enfim, torcer de fato. Não ficar, né, infelizmente, aí até causando danos, como muito bem o delegado colocou aqui, a pessoas que simplesmente não têm nada a ver, né? Trabalhadores totalmente inocentes que estão ali exercendo as suas funções, né? Até o catador de latinhas também que acabou, enfim, se machucando por conta disso. E eu acho também que é até interessante que a gente possa ressaltar, né, que durante essa investigação foram mapeados aí, né, muitos pontos onde essas torcidas elas estavam atuando e foram apreendidas cerca de 50 bombas que poderiam aí prejudicar, machucar e talvez até, né, quem sabe, não sei, talvez até poder levar a óbito outras pessoas, né, delegado? Exatamente, são fatos gravíssimos, foram 50 apreensões e o BOPE, que tem a função depois de desarmar esses artefatos, que como foi demonstrado na investigação e na reportagem, eles têm um poder lesivo muito alto. Foram 50 casos e 50 casos, eu não posso dizer exatamente os 50, mas 90% deles, a gente fez o estudo, todos têm relação com torcida. Então, quem produz artefatos explosivos, chamado bomba caseira, geralmente eram torcidas e somente para fazer o mal, né? Porque não faz parte da torcida utilizar aquele tipo de artefato para promover a torcida, né? Muito bem. O delegado Lucimério Campos, né, conduziu essa investigação, delegado especial, é da nova geração, né, aí de delegados, quer dizer, todos os concursos que foram feitos foram renovando justamente e oxigenando a nossa força de segurança e traz o seu conhecimento para essa investigação e agora com possibilidade de repercussão nacional. Queremos agradecer a sua presença aqui no Boletim Gazeta, desejar sucesso, né, já que continua o trabalho de monitoramento aí e que, obviamente, se precisar levar esse modelo para outros estados, que assim o faça e que leve paz também para o Brasil e para os estados. Delegado, até uma próxima. Muito obrigada, delegado. Bom dia. Oportunidade, bom dia. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai saber sobre os bastidores da política aqui no nosso estado. Já já nós estamos de volta. De volta com o Boletim Gazeta, levando informação para você, informação de qualidade todas as manhãs, hein? E com o apoio da Luxuoso que nós temos aqui, da redação Márcio Canuto, que é a redação da Gazeta Web e também da Gazeta Digital. E é de lá que vem Tiago Gomes, ele que é especializado em política, porque tudo é política, né? Tudo. Aonde você vai tem sempre política, ele está falando da política institucional, está de volta aqui ao Boletim Gazeta. Bom dia, Tiago Gomes. Bom dia. Bom dia para vocês, bom dia a todos. Está com um sorriso leve, temos assuntos mais leves hoje? Temos assuntos leves, assuntos bacanas, outros nem tanto, né? Mas aí a gente vai caminhando, todo dia é um dia diferente, Sim. né? Muito bom, tá vendo aí? Mas escute só, nós vamos falar hoje sobre um encontro que aconteceu ontem, um encontro importante de Alfredo Gaspar de Mendonça e o prefeito JHC. Por que nós vamos destacar isso? Porque havia uma especulação muito grande, muito forte, na verdade, que os dois haviam rompido, né? Havia um espaço na Prefeitura de Maceió para aliados de Alfredo Gaspar, tá? Mas aí, naquele período de janela partidária, de afastamento de secretários e tal, o filho dele, que era secretário de Habitação, de Desenvolvimento Habitacional, na verdade, ele pediu a exoneração pela União Brasil e aí ele pode concorrer a uma vaga, tá? E aí começou a se especular de que Alfredo Gaspar poderia de novo se candidatar à Prefeitura de Maceió, inclusive com o aval da direção nacional do partido. Mas aí ontem, o deputado Alfredo Gaspar, ele reuniu todos aqueles pré-candidatos a vereador, a bancada, né? Aquelas pessoas que estão ali próximas ao partido, e ele convidou o prefeito JHC para o encontro.
E nesse encontro foi marcado para selar, na verdade, a parceria que os dois têm e afastar essa ideia de que os dois estavam rompidos. Então, Alfredo Gaspar já tinha dito, inclusive desmentido, que ele não deveria ser candidato a prefeito. Lembrando que na outra eleição ele foi candidato a prefeito, ficou em primeiro lugar no primeiro turno e no segundo turno o JHC virou o prefeito de Maceió. Tá? Mas dessa vez ele disse que não quer ser candidato a prefeito de Maceió. E ele tem um vídeo que nós vamos mostrar aí, falando exatamente o momento em que ele, Alfredo Gaspar, disse que vai continuar marchando com o prefeito JHC. Vamos então conferir. Alfredo Gaspar vai com o JHC para Maceió cada vez mais longe. O JHC, nós estamos juntos e queremos contribuir no desenvolvimento de Maceió. Na verdade, né, quem sonha nessa ruptura aí, com essa ruptura do grupo, né, que apoia hoje o prefeito JHC, é a oposição. Não é? Só a oposição sonha. Não, será que eles vão romper? Será que eles vão brigar? Por quê? Porque a fotografia de momento coloca JHC em franca vantagem para a reeleição. Então, tem sempre uma especulação aqui e acolá, mas esses atos acabam consolidando, estão unindo cada vez mais o grupo, é o que tem ocorrido, né? O prefeito ele tem aglutinado forças interessantes. Ao lado dele está o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e outras lideranças importantes, como o deputado Alfredo Gaspar de Mendonça, que também é uma liderança importante, foi muito bem votado na última eleição, né? Então, assim, com certeza a oposição quer que os dois não estejam juntos. Mas eu queria falar dos outros pré-candidatos, tá? Que também estão aí se articulando, né? O deputado federal Rafael Brito, que é do MDB, apoiado pela família Calheiros e pelo governador Paulo Dantas, também tem aparecido bastante nos eventos. Ontem ele esteve, inclusive, naquele evento do IDEB, em que o governador convocou a imprensa para falar sobre o desempenho do estado de Alagoas no IDEB. Segundo o governador, esse é o melhor momento do IDEB, né, que foi mensurado ali, do ensino médio, ensino fundamental, o melhor desempenho de Alagoas dos últimos anos, dos últimos 20 anos. Então, um momento histórico. E aí o deputado Rafael Brito esteve lá, discursou, falou, até porque Rafael Brito foi secretário de Educação, né? E ele, inclusive, foi um dos responsáveis pelo programa Cartão Escola 10, né? Isso, que, inclusive, foi copiado pelo governo federal e hoje está em todo o Brasil. Tá? Então, Rafael Brito é pré-candidato pelo MDB, tá? E tem mostrado, assim, tem aparecido bastante para tentar também mostrar força, para ganhar ânimo, para chegar nas eleições bem. Além disso, tem Lobão, né? Lobão, que é do Solidariedade. Lobão, ele foi vereador por Maceió, deputado estadual. E na semana passada recebeu a visita aí do presidente nacional do Solidariedade, reafirmando o compromisso com Lobão aqui em Maceió e com Tarcísio Freire lá em Arapiraca. Tá? São dois nomes da política que já passaram pela Assembleia Legislativa, cada um dentro da sua característica, né? Um mais visível do que o outro, mas enfim, os dois apareceram bastante na Assembleia Legislativa também. Tá? E Lobão ele tem participado de entrevistas, né? Tem sido chamado para podcasts e tem falado basicamente sobre as suas propostas, o que é que ele quer fazer na Prefeitura de Maceió. Tá? Ele tem reclamado bastante, principalmente aquela região ali do Vegel, do mercado, da produção, da levada, tá? Que é uma área que ele sempre esteve por ali presente. Então, esses são os três pré-candidatos. Além dele, Ricardo Barbosa, do PT, que tem reafirmado, né? Tem reafirmado que é candidato e não quer abrir mão disso. Mas há uma tendência de que, de repente, daqui para lá, esses nomes eles se afunilem ainda mais e fique pelo menos um ou dois na oposição. E vai ficar polarizado, então, entre JHC e alguma liderança da oposição. Pois é, tem isso aí, né, Mara? Porque, obviamente, só com a união é que poderá tentar enfrentar, nesse momento, o prefeito JHC. Tem um contexto político que o favorece no momento, Mara, é que Maceió, do ponto de vista do espectro político, ela está mais de centro para a direita. Não é à toa que aqui foi a única capital brasileira onde o ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, não eleito, teve a maior votação. Ele ganha no estado,
onde o governo do Estado e o MDB, por conta exatamente da tradição do senador Renan Calheiros, a atuação do ex-governador Renan Filho, hoje ministro dos Transportes, a continuidade do trabalho do governador Paulo Dantas é muito forte. Mas, na capital, há uma tendência de que o voto continue sendo de centro-direita e que, por isso, favorece o prefeito JHC. E por isso nós vamos apresentar então para os nossos telespectadores uma pesquisa que foi divulgada ontem pelo IPEC, que é o antigo IBOP, né, com bastante credibilidade. E essa pesquisa ela vai dar um retrato exatamente daquelas pessoas, né, claro que é uma amostragem, né, o IPEC ouviu algumas pessoas, cerca de 2.000 pessoas em todo o Brasil, e ele mostra exatamente como é que as pessoas se identificavam, como de esquerda, como de direita ou como de centro. Tá? Então, na tela está aí para os telespectadores acompanharem. Eles fizeram uma escala e perguntaram a esses entrevistados como é que eles identificavam, aproximando-se do 0 mais a esquerda, sim, e aproximando-se do 10 mais a direita. Então, e ali no meio, aqueles que estariam no centro. Tá? Então, 20%, vamos começar com o centro então, né? 20% disseram que estariam se identificando como de centro. Os demais... a maioria, no caso, cerca de 24%, se dizia de direita. No caso, quem disseram que estava mais para o 10%. Tá? Mas juntando tudo, mais de 40%, né, a partir do 6%, né, mais de 40% estariam mais inclinados para a direita. Então, como se hoje o retrato do Brasil atualmente, seriam mais de pessoas que estão mais inclinadas à direita. E a esquerda, pouco mais de 20%. Tá? Então, esse é um retrato de momento, tá? A gente sabe que há uma força muito grande ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, tem feito eventos pelo Brasil afora, chamado lideranças, inclusive mobilizando sua mulher, né, para captar também, capitalizar essas mulheres também para a política. O público feminino, né, principalmente. Isso, o público feminino. Então, assim, ele está fechando arestas, né? Ocupando espaços que talvez a esquerda não esteja ocupando. Então, aí a esquerda precisa realmente se organizar, pelo menos esse é o retrato que o IPEC apresenta, né? Porque já que as pessoas estão se identificando, e a gente não sabe, Mara e Marcos, se essas pessoas realmente sabem o que é essa ideologia, né? Pelo menos 4% ali que não sabe nem o que é esquerda nem direita. Pronto, tudo bem, mas as pessoas disseram assim, não, eu sou mais inclinado à direita, porque eu acho que pensa no líder, pensa no presidente Lula, que é uma figura que hoje está no poder e é ligado à esquerda, e também pensa no ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas será que essas pessoas, se elas forem confrontadas, questionadas sobre realmente o que é a ideologia de esquerda e de direita, elas vão saber? Será que elas vão saber? A gente realmente não sabe. Aí o IPEC ele não mostra, ele mostra uma escala, sim, né? E mostra assim, que algumas pessoas disseram que, não sei, não sei, não quero me envolver, né? Não quero me envolver nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro, não sei nem o que é isso. São os isentões. Isso, exatamente. Mas ainda a galera que não sabe, eu também não quis nem responder. Não quis nem responder. Não quer responder. Pois é. Essa pesquisa também surge no momento em que o presidente Lula ontem, quem acompanhou o noticiário nacional viu o presidente Lula dando puxão de orelha ali na sua equipe, né, no ministro Haddad e pessoas ali próximas a ele, dizendo assim, olhe, pare de ler livros, ele falou especificamente com o Haddad, né? Pare de ler livros e vá-se embora conversar. Né, vai conversar. Aí o ministro Haddad ele já também respondeu, dizendo que não tem feito outra coisa a não ser conversar, mas vai intensificar esse trabalho. O presidente Lula sabe desse retrato aqui, ele sabe disso. Ele é uma liderança, ele tem uma visão, né, ele sabe exatamente, é um político de carreira muito importante no país, inteligente. Então ele sabe muito bem dizer o que é que está acontecendo aqui. Tá? Então ele pediu que a equipe econômica, a equipe de articulação política, ela melhore esse trabalho para captar ainda mais pessoas para si, para a esquerda. Muito bem, são dados interessantes, né, para a gente entender mais ou menos como é que está se desenhando já, né, o nosso país. Tudo isso aí pode mudar com uma coisa. Se a economia do Brasil conseguir atender às necessidades das classes C e D e ter dinheiro para a classe média, rodar o Brasil e ir para os Estados Unidos, muda tudo. Entendeu? Aí todo mundo se inclina para quem está comandando, que no caso agora é o presidente Lula. Agora um detalhe, nesse governo, o Lula é um governo de centro.
Agora, o problema é que ele sofre o bombardeio da própria esquerda do PT, não é? O PSOL, ali outros partidos aliados que cobram, expõem muito o presidente Lula. Você vê que o próprio movimento sindical agora está radical. Vai fazer greve, vai enfrentar, ficou calado aí no governo passado. O MST não ocupou uma terra na gestão Bolsonaro. Agora já vai voltar, já vai fazer. Então, quer dizer, a própria base de apoio do presidente Lula não compreende que nesse governo ele teve que puxar para o centro, porque a tendência política estava muito puxada para a extrema-direita. Então, é difícil. Tem uma declaração também que eu queria complementar. O José Disseu, que foi ministro, né, muito próximo ao presidente Lula, ele falou recentemente que o governo Lula é de centro-direita. Né? E depois a assessoria dele, depois da repercussão todinha que gerou, né, a assessoria confirmou, disse que era um equívoco, que não, que é centro-esquerda, centro-esquerda, mas que tem o apoio de lideranças da direita. Tá? Então, assim, o presidente Lula conhece essa realidade e sabe que precisa realmente unir para que tenha mais força no país. Pois é. Será que ele vai deixar o Haddad ser candidato ou o Alckmin? Ou vai dizer, não, o candidato sou eu novamente? Então, na verdade, todos pensam na continuidade do poder. Isso é um fato, não é, muito relevante, a gente tem que estar atento em relação a isso. Mara. Muito bem. Temos mais notícias? Temos mais, sim. Saiu na edição de hoje do Diário Oficial do município um pedido de autorização do prefeito JHC, no caso da Prefeitura de Maceió, para contrair empréstimo na ordem de 400 milhões de reais. Tá? Esse pedido foi apresentado para a Câmara de Maceió. Tá? Então, os vereadores eles vão analisar esse pedido. Tá? Foi feito um pedido pelo Executivo para que seja tramitado na Casa em regime de urgência, ou seja, a liderança do governo, que hoje é representada pelo vereador Chico Filho, que é do PL, pode solicitar nas sessões, no caso na sessão de hoje, no dia de amanhã, no caso, que esse projeto ele seja lido já em plenário, depois ele seja já discutido em primeira discussão, depois em segunda discussão, para que então seja aprovado. Então isso deverá acontecer ainda esta semana, a depender da movimentação, né, da articulação ali na Câmara de Maceió. O que acontece é o seguinte, o prefeito JHC ele está querendo, pelo menos o que ele colocou lá no pedido, é para que esse recurso ele seja aplicado nas obras do Avança Maceió, que é um programa que o prefeito criou para dar continuidade a obras de infraestrutura, né? Pode englobar também aquela ali do Renasce Salgadinho, que é uma obra que virou o carro-chefe da campanha dele e que ele está tentando emplacar, né? colocar em prática e concluir de repente. Então, assim, o fato é que ele quer esse dinheiro, ele quer contrair junto à Caixa Econômica Federal para que esse dinheiro seja aplicado nessas obras de infraestrutura e também de iniciativas de cidadania. Questões de desenvolvimento social, então tudo isso pode ser aplicado. Tá? Então vamos saber então se a Câmara vai analisar, de que maneira isso vai analisar esse pedido ainda essa semana, para saber se esse dinheiro realmente vai chegar para que seja aplicado nessas obras de infraestrutura aqui no município. Um detalhe importante é que assim como o governo do estado, né, só tem crédito para fazer empréstimo quem tem lastro para poder pagar esse empréstimo. Então se ele está conseguindo aí, que chegou aos 400 milhões, é porque a Prefeitura tem condições de honrar com esse pagamento de um modo geral. O mais importante é que, do ponto de vista de entrega de obras, pelo calendário eleitoral, só podem ocorrer até o início de junho, que é quando ocorrem as convenções. Depois disso, zero boi, não podem mais entregar nada. Está correndo contra o tempo, né? Não só ele de Maceió, mas outros gestores, porque eles precisam realmente mostrar o que tem, porque senão chegam na campanha com as mãos vazias. Tá? Então, realmente precisam estar com essas obras em andamento. E para a gente encerrar, vamos falar sobre o antigo DPVAT, né? Que agora está mudando de nome, é o SPVAT. O SPVAT, exatamente. Então, o governo federal encaminhou um projeto para o Congresso Nacional, já foi aprovado na Câmara no dia 9 de abril, e agora está no Senado para ser aprovado amanhã. Então, há uma previsão de o Senado Federal aprovar amanhã o retorno do seguro DPVAT, que agora vai se chamar SPVAT, que é o Seguro de Proteção de Pessoas Vítimas de Violência do Trânsito, tá? De acidentes de trânsito, na verdade. Então, assim, esse seguro, ele estava parado desde 2021, na época do presidente Jair Bolsonaro, ele suspendeu na época da pandemia, tá? E até então a Caixa Econômica estava arcando, que estava dando conta desses pagamentos de indenizações de pessoas acidentadas, mas aí parece que o recurso está
cessando, finalizando, tá? Então aí o governo encaminhou um projeto para que se retorne esse pagamento e garanta assistência àquelas vítimas de acidente de trânsito no Brasil. Muito bom, Os é isso mesmo. Vamos Caixa acompanhar. Né? Pois é, a Caixa é o grande guarda-chuva, né, dos programas sociais do governo, né? Bolsa Família passa por lá, Minha Casa Minha Vida passa por lá e, obviamente, ainda ter essa responsabilidade com os seguros estava realmente pesando. O governo quer garantir uma nova fonte, porque não adianta inventar a roda. É como na minha, na sua, na nossa casa. Você só reforma a casa se garante a comida, não é? Se garante a educação dos filhos, né? Se garante o transporte, se garante o vestuário. Ah, sobrou um dinheiro, vou reformar a casa. Do contrário, se você não tem para o básico, não adianta dar um passo a mais, né? Exatamente. Tiago, obrigada pela sua Satisfação participação toda aqui nossa. junto com a gente. Até amanhã. Bom dia. Então. Até amanhã, Tiago. Bom dia para você. Isso aí, para a gente fechar, viu, o Boletim Gazeta de hoje, a gente vai com imagens ao vivo, olha, da Fernandes Lima. A gente estava falando de trânsito, não foi logo no começo, Marcos? Pois é, viu, o trânsito está aí também bastante intenso nesse sentido, Tabuleiro Centro. O trânsito está, nesse momento, fazendo a alegria dos donos de postos de combustível, né? Primeira e segunda, gastando ali combustível, o motorista sofre para se deslocar na capital alagoana. Muito obrigada, então, pela participação de vocês. Muito obrigada também pela sua companhia, gente. Qual? Aqui. Muito obrigada também pela sua companhia. Você ficou aqui junto com a gente no Boletim Gazeta. A programação da Gazeta News continua e a gente volta a se encontrar amanhã, daqui a pouquinho, às 11 horas, no Gazeta News, edição da manhã. Era o que eu ia lembrar. Até lá.